amores e minhas amoras! Hoje nós vamos falar sobre liberdade religiosa. O assunto tem ganhado cada vez mais importância e é por isso que eu escolhi esse tema para ser o nosso tema de redação e atualidades dessa semana. A liberdade religiosa é garantida pela Constituição de 1988, ela que eu sempre falo para você citar na sua redação. E a liberdade religiosa está descrita no artigo 5º, tá? Que possui 77 incisos sobre os direitos fundamentais garantidos aos cidadãos. Nessa aula, eu falarei sobre o inciso 6º, que trata sobre a liberdade de consciência e de crença, tá? Esse direito ele é relevante a todos no país, tanto para aqueles que possuem uma religião e exercem a sua crença, quanto aqueles que não têm religião. Então nós vamos entender como esse conceito se aplica na prática e como você poderia trabalhar esse tema lá na sua redação. Você já sabe, né, que eu sempre digo para citar a Constituição, caso o tema permita. Se na sua prova o tema for liberdade de consciência e de crença, você pode utilizar ou deve utilizar o inciso 6º do artigo 5º. O artigo 5º, nesse inciso, afirma que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma de lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Frise em seu argumento que esse inciso garante que todos os brasileiros e também os estrangeiros que moram no Brasil são livres para escolher a sua religião, praticar e professar a sua crença e fé, seja num ambiente doméstico ou num lugar público. Tá? Eles têm essa liberdade. Mas você, na sua redação, você tem que se posicionar e você tem que ter um pensamento crítico. E você pode fazer isso dizendo que isso significa que os governos não podem agir no sentido de obrigar as pessoas a adotarem uma outra religião ou de proibir os cidadãos de seguirem uma crença e participarem de cultos, por exemplo. Assim, os brasileiros e os estrangeiros que se encontrem no território nacional devem ter a liberdade de escolher se serão católicos, evangélicos, umbandistas, espíritas ou adeptos de qualquer outra religiosidade, por mais que isso possa te chocar, por exemplo, tá? E é claro, também é um direito de todos optar por não seguir uma religião, né? Se eles assim desejarem. Então a Constituição de 1988, ao garantir a liberdade de consciência, além de prever a liberdade para todas as pessoas escolherem a sua religião e também exercerem a sua fé, ela garantiu também o direito de não ter religião ou de ter convicções filosóficas que não estejam vinculadas a uma religião, a uma igreja, a um pastor, a um padre, enfim, tá? Uma outra ferramenta muito legal para o desenvolvimento e também a contextualização da sua redação é você utilizar alusões históricas, né? Eu sempre falo sobre as alusões históricas aqui, né? Então, por isso que eu vou te contar um pouco sobre o histórico da liberdade religiosa no Brasil. Porque ao longo da história do Brasil, ou seja, desde lá de 1500, nós tivemos, por exemplo, 7 constituições, sendo a primeira delas a Constituição de 1824. Ela é também chamada de Constituição Imperial. Essa Constituição já garantia a liberdade religiosa e a proibição de perseguição por motivos religiosos, apesar de estabelecer algumas restrições aí para que os cultos que não fossem da religião oficial do Estado, pois naquela época o Brasil não era um país laico, tinha restrições, mas tinha direito de liberdade, tá? Então, isso significa que a igreja, ela exercia influência nos assuntos do Estado, né, porque não era um Estado laico, né, pois essas duas instituições não eram separadas, ou seja, a igreja e o governo. A religião oficial do Brasil era o catolicismo e apesar de haver liberdade religiosa, as religiões não oficiais, no caso, deveriam realizar seus cultos apenas em lugares especificamente destinados a isso. Então, o Estado passa a ser laico no Brasil com a promulgação da Constituição de 1891, a republicana. Mas o direito à liberdade religiosa continuou a ser assegurado em todas as constituições seguintes. Um marco importante
para o Brasil, no que diz respeito à liberdade religiosa, é a assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1948, que prevê, lá no seu artigo 18, a garantia desse direito fundamental. Tá? Professora, como assim? Liberdade religiosa, Estado laico, né? Mas afinal, né, se nós tínhamos a liberdade religiosa quando o Estado não era laico, qual é a relação do Estado laico com as liberdades de crença e de consciência, né? Então vamos lá. Primeiramente, não é necessário que um Estado seja laico para que as liberdades religiosas existam. Né? Então, um país ele pode, por exemplo, adotar uma religião oficial, mas permitir que seus cidadãos pratiquem outras religiões, então sem problema nenhum. E um exemplo disso é a Dinamarca e o Reino Unido. No artigo 2º do tratado que formou o Reino Unido, isso em 1707, já faz um tempinho, né? Em 1707 já havia a previsão de que os sucessores da coroa inglesa deveriam ser da religião protestante. Isso foi uma consequência da reforma anglicana, isso é coisa de história, tá? Mas foi uma consequência da reforma anglicana que aconteceu lá no século XVI, que marcou aí o rompimento do rei inglês, você deve já ter ouvido falar dele, o Henrique VIII, com a Igreja Católica, e daí ele estabeleceu lá o anglicanismo, que é uma vertente do cristianismo como religião do Estado, só que é chefiada pelo monarca, não é pelo Papa, é pelo monarca, né, pela Rainha Elizabeth II hoje. E isso se manteve, né, como eu disse, até os dias de hoje, com a Rainha Elizabeth sendo a maior autoridade da Igreja Anglicana, a Igreja do Reino Unido, e com a continuidade de alguns dos privilégios da Igreja, como, por exemplo, 26 bispos terem lugar na Câmara dos Lordes, né, que é o parlamento britânico. Né? O parlamento britânico ele é dividido em duas câmaras, a Câmara dos Lordes, a Câmara dos Comuns, e os bispos da Igreja eles têm lugar, 26 lugares, não um lugar, 26 lugares, né, na Câmara dos Lordes. Então, apesar disso, conforme foi apontado pelo relatório de liberdade religiosa feito na Inglaterra em 2018, que é realizado por uma organização chamada ACN, To Church in Need, né, que é o Reino Unido, ele é signatário de várias convenções, essa é uma delas, que garante aí a liberdade de pensamento, de consciência, de religião, né, que é a exemplo aí a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que lá o artigo 9º dos Direitos Humanos está lá dentro da Convenção Europeia. Agora, no caso dinamarquês, a situação ela é semelhante, não é igual, mas é semelhante. Conforme apontado pela ACN, também em um relatório sobre liberdade religiosa, também de 2018, a Igreja Evangélica Luterana é a Igreja Nacional e ela deve ser a Igreja do Monarca. Tá? Então, apesar de os religiosos deste grupo terem alguns direitos especiais, como o direito de realizarem casamentos, batizados, isenções fiscais, autorização de residência para membros do clero, a Constituição garante a liberdade religiosa para todo mundo, né? A crença, né, religiosa, desde que não vá contra a moral e a ordem pública. Né? Então, assim como também a liberdade de congregação, etc. Então, quando um Estado se afirma como um Estado laico, no entanto, a exemplo do que a gente faz aqui no Brasil, nós temos o compromisso de separar Estado e religião, tá? E de proteger a liberdade religiosa, garantindo esse direito a todos os seus cidadãos. Então, dessa forma, as pessoas de qualquer crença têm o direito de disputar os cargos de autoridade máxima no Estado, como, por exemplo, o presidente. Então, o presidente da República ele pode ser da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Católica, do Candomblé, do budismo, não importa, tá? Ele tem essa liberdade, né? A Constituição garante esse direito a ele. Além disso, não cabe ao Estado brasileiro influenciar em qual deve ser a crença dos seus cidadãos, né? Concedendo, por exemplo, privilégios a grupos de determinadas crenças, como o caso dinamarquês que eu acabei de falar. Então, por fim, as políticas públicas não devem ser pautadas nas crenças religiosas, ou seja, elas não podem ser decididas, tá? Conforme o que é ou não aceitável dentro de uma religião. Tá? Não pode ser feito assim, porque o Estado é laico. O Estado ele deve assegurar que todos os cidadãos se sintam preservados, representados pelo governo, independentemente das suas crenças individuais. E se a sua redação, por exemplo, fizer a seguinte pergunta: o Brasil é, de fato, um país laico? O que você escreveria?
As opiniões quanto a esse assunto é bem divergente. Tá? Então, por exemplo, a exposição de símbolos religiosos em edifícios públicos já foi, sabia, amplamente debatida no Brasil. Muito disso em virtude da existência de crucifixos, por exemplo, em sala de aula, nas escolas públicas, em prédios de exercício do Poder Judiciário e até mesmo no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, alguns defendem a retirada desses símbolos, né, de ambientes como esses, argumentando que eles contradizem a laicidade do Estado. Então, um dos exemplos mais famosos desse grupo de pessoas pode ser encontrado no processo 0139 de 2019, que pleiteava a retirada de crucifixos e de quaisquer símbolos religiosos nos espaços judiciários destinados ao público, no Rio Grande do Sul. Tá? O Rio Grande do Sul teve aí um projeto bem grande sobre isso. E nele, o desembargador Cláudio Baldino Maciel, se eu não me engano, né, ele defende que o Estado laico protege a liberdade religiosa de qualquer cidadão e entidade, né, e em igualdade de condições, e não permite a influência religiosa na coisa pública. Né? E ele fala, olha, essa influência está... ele entende que existe com símbolos religiosos. Então, ao longo da construção do seu argumento sobre essa temática, né, entre vários outros aí, o desembargador, ele inclusive cita uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso de Angel e Vitale, de 1962, quando o poder, né, o prestígio ou o apoio financeiro do Estado é posto a serviço de uma particular crença religiosa, é clara a pressão coercitiva indireta sobre as minorias religiosas para que se conformem com a religião prevalecente, oficialmente aprovada. Esse foi o argumento dele, tá? Mas, por outro lado, existem aqueles que defendem que a exibição de símbolos religiosos não fere a laicidade ou a liberdade religiosa no Brasil, né? Aí você vai ter que se posicionar efetivamente e falar o que você acha. Mas em 2016, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, entendeu justamente isso. Olha, na voz do relator, o conselheiro Emanuel Campelo, a presença de crucifixo ou de símbolos religiosos em um tribunal não exclui ou diminui a garantia dos que praticam outras crenças. E também não afeta o Estado laico, porque não induz nenhum indivíduo a adotar qualquer tipo de religião, como também não fere o direito de quem quer que seja. Tá? Então, esse foi aí uma decisão, ali, um conselho do CNJ. Um outro argumento utilizado pelas pessoas e que você pode utilizar, inclusive, né? Mas pelas pessoas que não acreditam que o Brasil seja realmente laico, é que a Constituição de 1988 cita Deus logo no seu preâmbulo, né? Se você nunca prestou atenção nisso, vai lá no preâmbulo da Constituição e você vai ver que começa assim: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica de controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Tá vendo? Tá? Então, existe esse argumento aí, mas, segundo o ministro Carlos Veloso, em seu comentário sobre o seu voto na ação direta de inconstitucionalidade 2076 de 2002, né, por ele relatada, inclusive, à época, o preâmbulo da Constituição não cria direitos e deveres e, portanto, não tem forma normativa. Então, esse relato ele foi dado depois de que o Partido Social Liberal, PSL, entrar com a ADI em 2002, alegando que a Constituição Estadual do Acre contrariava a Constituição do país por omitir de seu preâmbulo justamente a expressão sob proteção de Deus. Né? E aí, de acordo com Veloso, a expressão reflete simplesmente um sentimento religioso. Né? Então, enfim, não vai mudar a situação. Por outro lado, em situação semelhante, conforme aí foi resgatado em um estudo realizado por um advogado chamado Wesley Pereira de Santos, o Jornal Diário do Pará, na edição
do dia 13 de novembro de 2012, ele registrou como o Ministério Público Federal de São Paulo, a Procuradoria-Geral dos Direitos do Cidadão, pediu a remoção da frase, né, dessa parte da frase, Deus seja louvado das notas do real, do nosso dinheiro. Então, no caso, né, segundo o procurador da República, Jefferson Dias, não existe uma lei autorizando e impondo a frase nas cédulas, e a sua existência fere o Estado laico ao desrespeitar as demais crenças brasileiras. Então ele propõe, inclusive, a seguinte reflexão. Olha, ele diz assim: imaginemos a cédula do real com as seguintes expressões: Alá seja louvado, Buda seja louvado, salve, enfim, sei lá, um Deus aí, né, enfim, né, salve Lorde, ou Deus não existe, por exemplo, tá? Então, com certeza, isso haveria uma agitação na sociedade brasileira em razão do constrangimento sofrido pelos cidadãos perante crentes em Deus, esse Deus com letra maiúscula. E apesar dessas polêmicas, a legislação é clara em afirmar que o Brasil não pode manifestar preferência religiosa ou privilegiar uma religião específica, tá? Isso está lá no artigo 19 da Constituição de 1988. Ou seja, o poder público e religião não se confundem. O Estado, portanto, conforme a legislação brasileira, é laico. Outra temática importante de ser dita aqui, para te preparar para falar sobre qualquer subtemática dentro desse grande tema, que é a liberdade religiosa, é te ensinar sobre a liberdade de crença e de consciência no Brasil, tá? Porque garantir a liberdade de crença e de consciência no Brasil é garantir a pluralidade de um país composto por povos das mais diferentes origens, né? Você sabe disso, estudou isso na história, né? Então, portanto, se tem várias origens, tem culturas, tem tradições, tem crenças, tem folclores, religiões muito diferentes. Segundo os dados do censo do IBGE de 2010, que foi o último a ser feito, era para ser feito em 2020, mas pelo jeito não vai acontecer esse ano, né? A população brasileira, ela é composta por 9 crenças principais: a budista, a católica, apostólica romana, a espírita, a evangélica, a hinduísta, a islâmica, tem o sem religião, o umbanda e o candomblé, tá? A respeito à diversidade e às diferentes crenças, é um direito fundamental no Brasil e é um dos pilares da sociedade democrática, e você tem que mostrar isso na sua redação. Por mais que você não concorde, que te traga algum constrangimento, talvez, isso pode acontecer, mas na sua redação você tem que falar que a pluralidade religiosa é o pilar de uma sociedade democrática, tá? Então o Brasil, contudo, apesar de ter um grande número de religiões e não ser um país onde há graves violações de liberdade de crença e consciência, a gente ainda enfrenta desafios em relação à intolerância religiosa, tá? Então, esses desafios, eles podem ser percebidos em questões como o sacrifício de animais em ritos religiosos, né, que é uma prática comum em algumas crenças. Então, esse foi, inclusive, o tema de um recurso extraordinário no Rio Grande do Sul, que foi feito, né, pelo Conselho Estadual de Umbanda e dos Cultos Afro-Brasileiros do Rio Grande do Sul, na qual buscava autorização legal para realizar a prática, né? Tema polêmico, não é mesmo? E bem polêmico socialmente, inclusive. Inclusive, no voto do relator, o ministro Marco Aurélio, o recurso teve parcial provimento, sendo vedada a prática de maus tratos no ritual e condicionado o abate ao consumo da carne. E aí, o que você acha disso? Comenta aí para mim. Fiquei curiosa agora. Bom, da mesma forma, a recente ação direta de inconstitucionalidade, que foi feita também em São Paulo, demonstra a dificuldade de um consenso em permitir a coexistência da liberdade religiosa e das atividades sociais. A ação foi movida em face da Lei 12.142 de 2005 do Estado de São Paulo, que define horários de provas, de concursos públicos e também de exames vestibulares, preferencialmente no domingo e também na sexta-feira, no horário compreendido das 8 às 18, e que, caso ocorressem em sábados, fosse permitido aos candidatos alegar motivo de crença religiosa, para que lhe fosse assegurada uma possibilidade de realização do exame após as 18 horas, tá? Então, em nome da Confederação Nacional
dos estabelecimentos de ensino, né, aí eles falam, olha, argumentam, né, que é competência da União e não dos estados gerar normas sobre educação e ensino. A ação teve seu segmento negado em fevereiro de 2019 pelo ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes. Mesmo fora do âmbito dos processos legais, contudo, a liberdade religiosa também enfrenta muitos outros desafios. Tá? Então, para desenvolver bem esse tema, você que está se preparando para escrever uma redação, você tem que estar ligado, você precisa estar ligado a um tema que é muito atual e que vem sendo comentado em programas de governo, programas de televisão e que podem se tornar aí um dos textos motivadores da sua redação. Eu estou falando, tá, sobre os ataques à liberdade religiosa do Brasil. Segundo o relatório Liberdade Religiosa do Mundo, que foi publicado em 2016, segundo esse relatório, eles pegaram os dados de 2011, 2014, foram registrados 543 denúncias de violações de direitos por discriminação religiosa pelo Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos aqui do Brasil, tá? E em 216 desses casos, os denunciantes informaram a religião da vítima. Então, 35% eram praticantes de candomblé e umbanda, 27% eram evangélicos, 12% espíritas, 10% católicos, 4% ateus, 3% judeus, 2% muçulmanos e 7% pertencentes às outras religiões. Conforme trazido pelo estudo referente ao Brasil, da ACN, né, os dois tipos de ataques mais frequentes são agressões verbais e físicas e a degradação dos espaços sagrados. Nos dados disponibilizados pelo Disque 100, só em 2016, 759 denúncias foram registradas, ou seja, mais do que a somatória de 2011 até 2014, trazida pelo estudo anterior. Então, 19% das vítimas eram pertencentes às religiões de Umbanda e Candomblé, 4,35% a outras religiões de matriz africana e 4,22% ao espiritismo. Então, os casos contra os indivíduos que professam religiões de matriz africana, como é o caso do Candomblé e da Umbanda, se tornam ainda mais expressivos ao recordarmos que eles representam somente 0,3% da população brasileira. Tá? Então, segundo a ACN, apesar de serem absoluta minoria, 41,5% a 63,3% das denúncias, aí dependendo da fonte de análise, são provenientes desse grupo. Bom, são vários os exemplos de episódios de intolerância. Um deles foi noticiado pela UOL no dia 13 de fevereiro de 2020, sobre um grupo de pelo menos 30 pessoas que atacou um terreiro de Umbanda aí no dia 3 de fevereiro, né, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Um dos praticantes da religião, inclusive, foi espancado, teve alguns dentes da boca quebrados durante o ataque, né? Então, os pais e as mães das vítimas acreditam, inclusive, que o motivo tenha sido exatamente intolerância religiosa e não um ataque específico a alguma pessoa dentro ali, né, daquela reunião. Nós não podemos também deixar de comentar os dados da Pew Foundation no tocante à tolerância religiosa. Tá? Então, segundo o Pew Foundation, Pew Research Center, o centro de pesquisas que tem sede em Washington, quase 70% da população mundial vive em países com severas restrições de hostilidades sociais à liberdade religiosa. Então, o centro analisou essas restrições em políticas de Estado, em 198 países e territórios, assim como as hostilidades contra indivíduos, organizações e grupos sociais. Tá? Então, sempre na sua redação, você pode, quando estiver falando sobre isso, cite o Disque 100, tá? Ele é oferecido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O Disque 100, que a gente fala que é o Disque Direitos Humanos, registrou, por exemplo, 506 casos de intolerância religiosa em 2018. Então, entre os segmentos mais atingidos, como você já sabe, novamente nesse registro, Umbanda com 72 denúncias, o Candomblé com 47, os Testemunhas de Jeová
e se esconder em casa dos testemunhos de Jeová não conta, tá? É ataque mesmo, tá, gente? Teve também aí ataque, né, com 47, 31 com matrizes africanas, né, e aí outros segmentos também evangélicos, enfim, também foram atacados. Então, o secretário nacional de proteção global da pasta, que é o Sérgio Queiroz, ele ressalta a liberdade religiosa, que é um princípio assegurado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, aquela lá de 1948. E segundo ele, o documento é a garantia de que todas as pessoas podem também defender a sua crença e também, claro, proferir né, publicamente as suas convicções religiosas e também as não religiosas. Então, de acordo com uma pesquisa que foi divulgada, essa já está um pouquinho mais atrasada, mas ela foi publicada em 2015, ela pegou dados de 2013, mas já desde aquela época, você vê como que o problema é antigo, né? O Brasil, apesar de ter o menor índice de restrição governamental das Américas, né, ao lado do Suriname, possuía ao lado do México a maior índice de hostilidade social das Américas. Então, entre 2007 e 2013, né, o índice social, né, de hostilidade social brasileiro cresceu de 0,8 para 3,7 pontos. Tá? Então isso mostra aí que a gente tem aumentado os nossos níveis de hostilidade contra outras religiões. Tá? Esses estudos também se baseiam em questões sobre a existência ou não de perseguições ou de crimes religiosos e as suas consequências para a vida e para a população. Bom, outros dados importantes são as do relatório sobre intolerância e violência religiosa no Brasil, que é realizado no âmbito lá do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude, dos Direitos Humanos, que foi divulgado também em 2015. Então, esse relatório levantou dados relatados pela imprensa escrita, né, os jornais, as revistas, enfim, de que casos que foram motivo de denúncias ou de ouvidorias que chegaram efetivamente ao judiciário. Então, de acordo com ela, entre 2011 e 2015 foram apurados 409 notícias escritas referentes ao tema violência e intolerância religiosa. Então, dessas, a maioria, ou seja, 24%, era referente a casos de depredação, ataques a imóveis ou objetos sagrados. Então, e casos de não agressão física representam 23%, casos de ataques que impediam a realização de atividades no cotidiano, também outros 23%, e os outros 30% se dividiam em intolerância e violência nas mídias, redes sociais, né? Tem na mídia e rede social 10%, na escola 9%, enfim, daí tem ainda, né, a questão do trabalho, a questão do racismo, as questões fundiárias de terra, propriedade, enfim, que também muitas vezes está vinculada aí uma temática com a outra. O relatório também aponta um total de 1.031 denúncias realizadas em ouvidorias entre 2011 e 2015, baseado em dados disponibilizados pelas próprias ouvidorias, apontando que a maior parte das ouvidorias não consultadas não disponibilizou dados. O relatório sugere que o número real de denúncias é bem maior do que o apresentado. Tá? O órgão que mais recebeu denúncias foi a Secretaria de Direitos Humanos, tá? Depois ela é seguida pela Secretaria do Ministério Público do Estado de São Paulo, que recebe também muitas denúncias. O Estado do Rio de Janeiro tem muitos, o Estado da Bahia também tem muitos, né? Bom, e aí a gente encontra, né, o relatório encontrou que num total de 110 casos que chegaram ao judiciário, a grande maioria dos casos, eles chegam por conta do ataque à liberdade religiosa no Brasil. Tá? Bom, diante de tantas informações, você pode analisar criticamente em seu texto a liberdade de consciência e de crença no mundo. Tá? Então, por exemplo, quando nós ampliamos a nossa análise sobre a liberdade religiosa para todo mundo, nós encontramos casos graves de violação de liberdade. Então, essas violações ocorrem na forma de discriminação, de perseguição ou até mesmo de extermínio, certo? Então, um relatório de liberdade religiosa do mundo fala que os lugares mais ruins para isso é Bangladesh, Mianmar, China, Eritreia, Indonésia, os territórios ali da Palestina, Somália, Sudão, Arábia Saudita, são lugares bem tensos, né, sobre essa questão da liberdade religiosa que não se consegue ter efetivamente, né,
tendo um hiperextremismo e tudo mais, né? E também lembrar que não ter uma religião também pode ser um problema, tá? Porque foi feito um relatório, né, que foi denominado Freedom of Thought, que é a liberdade de pensamento, que pesquisa justamente os direitos das pessoas de não seguirem nenhuma religião. E há países no mundo onde ser ateu ou não seguir uma religião oficial é considerado um crime, tá? Então, de acordo com a pesquisa, em 12 países do mundo, o ateísmo pode levar até mesmo a pena de morte. Então, as Ilhas Maldivas, onde você é obrigado a ser islâmico. Um outro exemplo é a Nigéria, onde, apesar da Constituição proteger a liberdade de consciência e de crença, esse direito é com frequência violado pelos agentes do governo e também como grupos terroristas, como o Boko Haram, por exemplo, né? Então, para finalizar aqui a nossa aula, e você também pensar sobre como finalizar a sua redação sobre o respeito, sobre isso, né? Você pode falar sobre o respeito à liberdade religiosa utilizando os argumentos que nós trabalhamos aqui nessa aula. Ou seja, se você não citou na introdução a Constituição, você pode falar. Nesse caso, você defenda, por exemplo, a liberdade de culto, a liberdade religiosa aqui no Brasil. Você pode assinalar que há um direito fundamental de todos os cidadãos brasileiros, né, que é assegurado pela Declaração dos Direitos Humanos, ou você pode trazer as falas dos juízes, que eu também apresentei aqui, que também vão te dar um bom argumento, uma boa sustentação para você debater esse assunto. Bom, espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido, faça sua redação sobre o tema, comente aqui, né, sobre o que você achou, o que você pensa sobre essa discussão, dê like na nossa aula, compartilhe com seus amigos, um grande beijo e até a próxima!